Olá, meu amigo e amiga. Hoje eu vou conversar com vocês sobre coisas incríveis que estão acontecendo aqui no nosso país. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para um papo numa sexta-feira, logo após o encontro que o presidente Lula teve com o presidente norte-americano Donald Trump. Esse encontro, que surgiu assim meio que de surpresa para muitas pessoas, gerou uma série de expectativas, uma série de especulações e uma série de maus agouros. Mas estes vindos ali desse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista que torce para que tudo fique ruim no nosso país, para eles terem algum tipo de sonho eleitoral, de voltarem ao poder aqui no nosso país. Mas depois dessa reunião, eles ficaram bastante esvaziados. Bom, que isso aconteça com esse universo é até natural. Agora, em qualquer país do mundo em que um presidente se encontrasse com o presidente norte-americano por 3 horas, aliás, foi um recorde, eu pesquisei isso. O Trump não se reuniu por esse período com nenhum chefe de Estado desde o primeiro mandato dele à frente dos Estados Unidos. Pois bem, isso já seria um fato para ser analisado, porque tanto tempo ali o Trump ficou com o presidente Lula, falando de uma série de situações e com uma série de características ali, características que foram determinadas pelo presidente Lula. O formato, o momento de se dar declarações, enfim, como é que se deu a conversa, utilizando ali o idioma português, a nossa língua, para se reportar aos membros dessa reunião. E, no fim, a entrega de um documento por escrito, porque isso ficou documentado, para ficar ali o que o Brasil encaminhou para os Estados Unidos e qual seria, né, a reação possível diante de uma situação como essa. Bom, a imprensa aqui no Brasil está fazendo olhar meio de lado, né, tratando o encontro como se tivesse sido uma reunião qualquer, contrastando com o tipo de cobertura que eles costumam dar quando o Trump se reúne com outro chefe de Estado. Coisa muito esquisita, né? Mas isso tem explicações, né? Obviamente, eu vou conversar com vocês sobre elas e sobre outros fatos muito importantes que estão se dando nessa sexta-feira. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que estão crescendo a cada dia, graças ao engajamento de vocês aqui no nosso portal, tá bom? Eu sempre coloco o link no primeiro comentário, além de um abaixo-assinado ali, que eu gostaria muito que você lesse, você que está aqui no nosso portal, se você concorda com ele, tá bom? Bom, então vamos aqui aos temas. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Começando aqui com as capas de jornais hoje no Brasil. Gente, os principais jornais no Brasil, eles colocaram a foto do Lula com o Trump, mas as manchetes estavam todas voltadas ao que aconteceu com o Ciro Nogueira, ou seja, a Polícia Federal chegando pertinho dele. Polícia Federal diz que Vorcaro pagava mesada e viagens de jatinho a Ciro Nogueira. Manchete da Folha. Do Estado. Líder do Centrão, Ciro Nogueira, é alvo de ação da Polícia Federal no caso Master. Globo. Ciro Nogueira recebia propina de 500 mil por mês de Vorcaro, diz Polícia Federal. E nenhum grande destaque ao encontro de Lula com Donald Trump. Vamos ver aqui alguns vídeos, muito rapidamente. Vamos pegar primeiro esse aqui, que foi do Jornal Nacional, no dia 28 de abril, quando o rei Charles foi lá para os Estados Unidos, também não se definiu absolutamente nada, ficaram ali, enfim, numa conversa que ninguém sabe para onde foi, mas, no entanto, vejam só como o Jornal Nacional abriu a sua edição no dia 28 de abril. Olá, boa noite. Boa noite. O discurso do rei no Congresso dos Estados Unidos. Charles III cruza o Atlântico para defender união. O monarca britânico exalta 250 anos de parceria com os americanos. Afirma que a aliança é mais importante do que nunca. E declara que os dois países têm obrigação de promover a paz. O futuro da inteligência artificial chega... Gente, então foi o destaque, né? Sempre com esse tom dramático, né? O rei Charles disse isso, ele falou aquilo, enfim. E qual a importância disso? Depois era uma matéria longa, matéria de mais de 10 minutos. Aí a gente, na sequência, vê a abertura do Jornal Nacional de ontem, onde o presidente Lula se encontrou durante 3 horas com Donald Trump, lembrando sempre que ele não esteve ali com a pessoa considerada normal, né?
Os psiquiatras do mundo inteiro classificam Donald Trump como um sociopata, alguém que está fazendo muito mal à humanidade. Ele está matando pessoas com o comportamento dele, está ferrando a economia do cidadão norte-americano no seu país e ferrando a economia em vários lugares do mundo. No entanto, o que a gente viu foi isso aqui, ó, abertura do Jornal Nacional. Boa noite. A Polícia Federal investiga o senador Ciro Nogueira no escândalo do Banco Master. Esse foi o assunto principal. O encontro do presidente Lula com o Trump, bom, isso aí vamos cuidar depois, né? Mas siga lá. Afirma que o parlamentar recebia propina de Daniel Vorcaro. R$500 mil por mês. Lista outras vantagens econômicas pagas pelo banqueiro. Voos privados, viagens internacionais e despesas no hotel de luxo em Nova York. Bom, tudo isso são fatos mesmo, né? Mas, enfim. Mas esse é o destaque principal, né? O nosso país, representado pelo presidente da República com o presidente norte-americano, isso é um assunto menor, né? PF diz que, em troca, Ciro Nogueira atuava no Senado em favor dos interesses privados de Vorcaro. Na Casa Branca, Lula e Donald Trump se reúnem durante quase 3 horas. Discutem terras raras, crime organizado e comércio. O presidente brasileiro fala em divergência sobre as tarifas. Mas ambos classificam o encontro como muito produtivo. Veja também, o Partido Avante lança a pré-candidatura de Augusto Cury à presidência. Vejam só, hein? O Partido Avante lança Augusto Cury. Colocar isso na mesma proporção, na mesma abertura que o presidente Lula se encontrar com o Donald Trump, né? Enfim, e mais à frente eles fizeram uma matériazinha, uma matéria bem jornalística, né? Os presidentes Lula e Donald Trump se reuniram hoje na Casa Branca em Washington. Ambos classificaram o encontro como muito produtivo. O encontro começou com um tradicional aperto de mãos. Era 12h21 pelo horário de Brasília, quando o presidente Lula chegou à Casa Branca. O momento mais esperado era esse: o encontro dos dois presidentes no Salão Oval. Geralmente cercado de jornalistas e muitas câmeras. Já é tradição na Casa Branca. Antes da reunião com autoridades de outros países começar, os jornalistas são convidados a entrar e muitas vezes conseguem fazer perguntas. Mas dessa vez foi diferente. A pedido de Lula, a fala dos presidentes para a imprensa ficaria para depois da reunião. A conversa no Salão Oval durou quase 1h30, bem mais do que estava previsto. Depois, a reunião continuou com o almoço na sala ao lado. Então é o seguinte, a matéria foi uma matéria honesta, né? Mas sem ressaltar muito. Agora, ressaltar muito a importância, né? O contexto que essa história toda se deu. Agora, por que eles não sublinharam tanto também, né? Porque vira propaganda, né? Vira propaganda para o presidente Lula. E eles não querem isso, eles querem manter sempre vivas essas forças do atraso, da extrema-direita. Eles não podem colocar muito para o povo algo e contextualizar da forma como a coisa aconteceu. Eu trouxe aquela abertura que eles falam do Rei Charles, só para vocês verem que eu não estou exagerando, né? Cabe no mesmo tipo de abordagem esses encontros? Pois bem. Hoje, para piorar a vida da extrema-direita, os indicadores do IBGE estão trazendo mais dados sensacionais. Trabalho eleva a renda do brasileiro e rendimento bate recorde de 3.367 em 2025. Levantamento do IBGE mostra que trabalho ainda responde pela maior parte da renda das famílias, enquanto aposentadorias e benefícios sociais seguem relevantes no orçamento. Já o UOL, a Folha, eles registram o fato, mas eles tentam dar uma queimada na informação. Desigualdade cresce, apesar de renda do brasileiro ser a maior da história. O que eles estão dizendo que desigualdade cresce? É porque as pessoas que estavam no andar de baixo, estão no andar de baixo, elas tiveram um ganho recorde, né? E as pessoas que estão no patamar acima, um pouco acima, deixa eu ver se eu acho aqui, as pessoas que estão eu tinha separado aqui, mas deu uma sumida aqui, mas vou achar aqui. Opa, vocês sabem que aqui o nosso papo aqui não é editado, né? Bom, aqui, ó. Rendimento recebido pelos brasileiros bate recorde de 2025. Do total de habitantes, 143 milhões tinham algum tipo de renda, equivalente a 67,2% da população. Entre eles, os ganhos médios aumentaram para 3.367 e superaram
o maior valor da série. População com rendimento de trabalho aumentou 47,8%. Outras fontes de renda correspondem a 27,1% da população, né? Mas aí tem o seguinte, tem o pessoal aqui da desigualdade em alta, né? O que eles colocam aqui? A evolução dos rendimentos não impede um aumento do índice Gini, conhecido por apresentar concentração de renda entre 0, máxima igualdade, e 1, máxima desigualdade. O indicador subiu de 0,487 para 0,491. O que quer dizer isso, gente? É que a população de maior renda tem maior expansão da rentabilidade. Aqueles que integram parcela de 10% dos habitantes com renda mais elevada observaram um incremento de 8,7% dos ganhos, de 8 mil. Eles colocam as pessoas, né, entre os 10 mais ricos, vamos dizer assim, quem está entre 8.385 para 9.117. O que significa isso? Essas pessoas que estão nessa faixa, elas tiveram um rendimento ainda maior do que as pessoas que estavam no andar abaixo. Embora todos tenham crescido, a desigualdade aumentou, ou seja, quem tem nessa faixa passou a ter mais rendimentos do que a faixa que está embaixo. Mas todo mundo acabou ganhando, né? Todo mundo ganhou. Então, mas a Folha de São Paulo e o UOL tentaram fazer aqui desbastar um pouco a notícia, né? E a direita fica com essa história, né? A gente vê o discurso do Flávio Rachadinha, queremos resgatar o Brasil. Resgatar para onde? Só se for para tentar jogar o Brasil no abismo, como vocês fizeram, e matarem tantas pessoas como vocês mataram, né, extrema-direita. Bom, aí a gente chega nas notícias, né? Vorcaro recebia prova de pagamentos ao grupo de Ciro, aponta a investigação. Isso aí, gente, vai ser uma queimação muito grande no senhor Flávio Bolsonaro. Ontem, quando a Polícia Federal foi fazer a batida, escapou lá escondidão o doutor Luizinho, líder do PP, que tentou sair escondido da casa de Ciro Nogueira. Quem é a figura, hein? Aí a gente vai puxando as capivaras aqui. Eu já tinha mostrado para vocês que o doutor Luizinho foi um cara que defendeu as bets. Ele conseguiu tirar da PL, que taxava as bets em 15%, esse valor, liberando as bets, né? Por que será que o doutor Luizinho foi cuidar das bets? Luizinho do grupo político de Flávio Bolsonaro, hein? Que coisa, hein? Mas aí a coisa vai avançando. Parlamentares do voo das malas apoiaram medidas de interesse do Banco Master. Doutor Luizinho estava ali, coladão com o Banco Master, não é à toa que ele foi visitar o Ciro Nogueira ontem. Ele estava naquele voo que veio lá de paraíso fiscal, cujas malas não foram identificadas, né? O que faz o senhor Luizinho do grupo de Flávio Bolsonaro? Bom, ele está aqui, nessa foto aqui, escondidão, gente, a cabeça mais escondida aqui nessa fotografia é do doutor Luizinho, que está aqui com o Flávio Bolsonaro no meio, mas olha o lote das criaturas aqui do grupo político de Flávio Bolsonaro. Está ao lado dele o Cláudio Castro, que deve ir para a cadeia. Aqui do outro lado, um candidato a senador que eles estão lançando, que é o senhor Marcelo Canela. Só que o senhor Marcelo Canela, ele está aqui num protocolo que foi feito pelo garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, acusando ele de ligação com crime organizado, que provocou o maior terremoto na Baixada Fluminense. O ex-governador afirma ter provas documentais, vídeos e mensagens que apontariam conluio entre traficantes, policial militar e cúpula da prefeitura. Prefeito Márcio Canela nega e reage. O garotinho levou isso tudo para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Levando em consideração que ele faz parte do grupo político de Flávio Bolsonaro, a coisa está complicada, né? Nessa foto aqui está o Valdemar da Costa Neto, o ex-ladrão preso por corrupção. Do lado do Valdemar está o Sóstenes Cavalcante, que ainda não escapou dessa história de ter encontrado quase 500 mil reais no apartamento dele. Essa história está andando, não está sepultada ainda. E por aí vai, né? Aqui no grupo político também está ali o senhor Altinei Cortes. O senhor Altineu Cortes é aquele que também vendeu para a prefeitura governada pelo outro que está na foto aqui, o senhor o Ruas, que é o candidato do bolsonarismo para o governo do Estado, para ganhar um dinheirinho na obra pública, né? A família do senhor Altineu ganhou dinheiro vendendo serviços para a prefeitura do senhor Ruas. Então, esse esquema aqui é um esquema que comprova aquilo que o deputado Ottoni de Paula falou. E eu mostrei aqui para vocês no nosso portal do José, que nós vamos entregar o Rio de Janeiro para uma quadrilha. Vamos pegar esse trecho aqui. Não vou! E por que não vou prestar?
porque entre ser parceiro do quadrilheiro, porque ele faz parte do meu partido, eu fico com o meu caráter e fico com a minha consciência. É uma vergonha. Já não basta o senador Flávio Bolsonaro envergonhar o paizinho dele que está preso, gente. Vergonha, dando apoio político a essa quadrilha. Tudo bem que ele sempre fez parte desse governo, mas chega uma hora, já que ele é candidato à presidência da República, que ele deve se afastar desta lama. Não dá não, não dá não, ô Tony. Quem está todo afundado na lama, como é que sai limpinho desse lamaçal todo? É difícil, né, meu amigo? É por isso que todos nós temos que lutar contra essas criaturas, né? E nós fazemos isso todos os dias aqui. Agora, imprensa do Brasil, que vergonha, hein? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Veja lá o primeiro comentário no nosso portal aqui, tá bom? Um grande abraço, tchau.